it's the day that I get to stop my work Porque é o dia que eu tenho que parar de trabalhar and spend time with the one that I love, e gastar tempo com aqueles que eu amo, my King and my Savior. o meu Salvador e Rei. But before we get into tonight's message, Mas antes de entrarmos na mensagem dessa noite, I want to tell all of you, thank you so much eu quero agradecer todos vocês muito for just the warm, loving reception that you've given to por me. todo esse calor e amor na recepção que vocês direcionaram a mim. And Nivaldo and Aida, E Nivaldo e Aida, you guys are like, you've treated me like a son. vocês me trataram como se eu fosse um filho. I have seen the love of Christ in your home, Eu tenho visto o amor de Cristo na sua casa. and I have had a wonderful time spending the week with E you. eu tive um tempo maravilhoso durante essa semana com I vocês. can't even begin to thank you enough. Eu não poderia agradecer suficientemente vocês. All I can say is I feel so welcome Tudo o que eu posso dizer é que eu me sinto tão bem-vindo in this family. nessa família aqui. Amém? Before we start, I would like to bow our heads for a word of prayer. Antes de começarmos, vamos curvar nossas frontes para orarmos. Dear Lord, Querido Deus, as we gather here together to worship you, enquanto nos juntamos aqui para adorar o Senhor, may you fill this room with your que o presence. Senhor encha esse lugar com a sua presença. As we continue to discuss this topic of Hollywood Enquanto discutimos esses tópicos aqui sobre Hollywood and how they want to steal our affection and worship to them, e como essa Hollywood tem tentado roubar a nossa afeição para eles, I pray that you open our hearts, eu oro que o Senhor abra nosso coração, open our eyes, abra nossos olhos and let us see the love of you. e nos deixe ver o teu amor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Tonight we're going to start out Hoje à noite nós vamos começar with a very old question. com uma pergunta muito antiga. Why are we all Adventists? Por que todos nós somos adventistas? Is it just that we go to church on a different day? É porque nós vamos na igreja num dia diferente? Why was our church raised up? Por que nossa igreja nasceu e cresceu? Do you believe in the three angels message? Você acredita nas 3 mensagens angelicais? Acredita? Sim ou não? Amen, right? Amém? It's what our church was founded upon, right? Essa é a base onde a nossa igreja foi construída, não é? You know what's funny about the three angels message? Sabe o que é engraçado sobre as 3 mensagens angélicas? I was raised in the Seventh-day Adventist Church. Eu fui criado na igreja adventista do And sétimo it dia. wasn't until I was 29 years old E até eu ter 29 anos de idade, that I even knew the three angels message. eu nem sabia do que se tratava as 3 mensagens angelicais. I had gone to Adventist schools my whole life, Eu sempre frequentei escolas adventistas durante toda a minha vida, but didn't realize mas eu não tinha percebido what the three angels message was. o que as 3 mensagens angelicais representavam. Tonight we're going to read it, Hoje nós vamos ler, so it may be a refresher to many of you. então talvez vai ser um renovo para cada um de vocês aqui, o texto bíblico. But as we talk about tonight's message, Mas enquanto nós falamos aqui nessa noite, it'll start to become clear isso vai começar a ficar um pouco mais claro para você. what we're called to do as Adventists. Qual o nosso chamado para fazermos como adventistas do sétimo dia. Revelation 14, starting with verse 6. Apocalipse capítulo 14, começando no verso 6, diz assim: And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to them that dwell on the earth. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. To every nation, Para cada nação, every kindred, cada tribo, every tongue and cada people, língua e povo, saying with a loud voice, dizendo em grande voz: Fear God, temei a Deus and give glory e to dai-lhe Him, glória, for the hour of His pois é judgment has come. chegada a hora do seu juízo. And worship Him E that has adorai made the aquele heaven que fez o céu, and the earth, a terra, and the o sea, and the mar fountains of the e as waters. fontes das águas. And following Verso 8. after that angel, Seguiu-se outro anjo, another angel saying, Babylon is fallen, and fallen, that great city.
O segundo anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado because she has made all nations drink of the wine of her wrath of her fornication. que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. And the third angel that followed them, Então o terceiro anjo que seguiu dizendo saying with a loud voice, dizendo em grande voz: if any man worship the beast se in his alguém image, adora a besta e a sua imagem and receive his mark in his hand e or his recebe a forehead, sua marca na fronte ou sobre a sua mão, then the wrath of God will be poured upon them. esses também beberão do vinho da cólera. The three angels' message is what our church was founded upon. As três mensagens angelicais são as mensagens nas quais nossa igreja foi construída em cima. So in short, let's talk about these three messages. Então, resumidamente, vamos falar um pouquinho sobre essas três mensagens. Worship God and Him only. Adore apenas Deus e apenas Ele. You should not give your worship to anyone else other Você than não God. deveria dar sua adoração para ninguém mais a não ser Deus. Number 2, Babylon is fallen. It's time to come out of Babylon. Número 2, Babilônia caiu, é a hora de sair de Babilônia. And number 3, E número 3, we should not have the character of the world. nós não deveríamos ter o caráter do mundo. We didn't have enough time to really go into the symbol of what God's symbol Nós não temos muito tempo para tratarmos especificamente sobre os símbolos, means in your forehead. sobre o que cada símbolo significa na sua cabeça. But Satan 666 Mas o número 666 de Satanás, is only a counterfeit of God's seal. na verdade, é simplesmente uma contrafação do selo de Deus. The reason that it's written on your forehead, A razão pela qual está escrito na sua testa because what is right behind your forehead? é porque o que está escrito na sua testa, Your frontal lobe. aqui o que tem aqui na sua testa é seu lobo frontal. Those of you that remember Quantos aqui lembram from the first presentation a that we primeira did, apresentação que eu fiz? your frontal lobe O is where seu you lobo make your frontal decisions. é o lugar onde você faz suas decisões. So the 666 is the character of Satan Por isso que o 666, o caráter de Satanás, written upon your mind. está escrito bem sobre o teu lobo frontal, a sua testa aqui. And what God wants for E o us que Deus quer para nós is to have His character é colocar o caráter dele written on our mind. e escrito em nossa mente. So that's the three angels' Essas message. são as três mensagens angelicais. Now, Agora, if you remember, se você lembra, in Exodus 32, em Êxodo capítulo 32, when Moses had gone up into the mountain quando Moisés foi lá para a montanha to get a hold of the 10 commandments, para então pegar os 10 mandamentos lá com Deus, and he comes down off the mountain, então ele desce da montanha and he sees that everybody is worshiping this golden calf. e então ele começa a perceber que todo mundo está adorando um bezerro de ouro. The point that I want to bring out in this O verse ponto que eu quero trazer aqui à tona nesse verso, a partir do verso 4, capítulo 32, is that when Aaron decided to make this golden calf, quando aquele povo decidiu fazer aquele bezerro de ouro, at the end of verse 5, no final do verso 5, capítulo 32, it said, diz assim: let's build an altar vamos construir um altar and make a proclamation, e fazer a pregoar, because tomorrow is a feast for the Lord. porque amanhã será uma festa para o Senhor. A feast for the Lord. Uma festa para o Senhor? That Lord. Esse Senhor. What they were doing was they were building an idol O que eles estavam fazendo era construir um ídolo, and saying, we want to worship God this way. dizendo: nós queremos adorar Deus desse jeito. You see, why Você the vê. three angels' message says, come out of Babylon. Enquanto as três mensagens angelicais dizem assim: saia de Babilônia. What is Babylon? O que é Babilônia? How can you come out of Babylon Como você pode sair de Babilônia if you don't really know what it is? se você nem sabe o que isso é? What is Babylon? O que é Babilônia, gente? Why does the Bible say Babylon? Por que a Bíblia diz Babilônia? Is it an actual place? É, na verdade, um local normal, um país? You see, what Nebuchadnezzar did Você vê o que Nabucodonosor fez when he took over nations, quando ele destruía as nações, tomava as nações. he would mix into his Babylonian Ele empire misturava esses povos junto com o seu povo lá na Babilônia. all the religions around them. Todas as religiões que estavam ao redor dele. And that's why they became so E é powerful. por isso que eles se tornaram tão poderosos.
is because they said, you don't have to worship our God. Porque eles falaram, você não precisa adorar o nosso Deus. We'll take your God and Nós your vamos God pegar and o your seu God. Deus, o seu Deus e o seu Deus. We'll mix them all together Vamos misturar todos eles and we'll build a religion e around nós that. vamos construir uma religião sobre isso. It caused confusion. Isso causa confusão. So what the Bible is telling us to do Então o que a Bíblia está dizendo para a gente fazer is to be careful of this é confusion tomar cuidado com essa confusão que existe. and this mixture of religion. Esse mix, esse sincretismo de religião. That is so cool. There's a bat in the room. Uma borboleta aqui. Isso é bem legal, ele disse. As meninas não estão achando não, né? Mas He came to listen to the message. ela pode ouvir também a mensagem aqui, né? Vamos lá. Do you remember the story of Nebuchadnezzar's Você golden lembra idol? da história de Nabucodonosor que construiu uma estátua? And Shadrach, Meshach, and Abednego. Can you repeat, please? Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá. When they were called Eles foram chamados to bow down and worship this golden idol, para se curvarem diante daquele ídolo de ouro. they refused. E eles recusaram. You see, they literally Eles literalmente followed the three angels' message. seguiam as 3 mensagens They angelicais. said, we will not bow down to any God Eles disseram, não vou me curvar diante de nenhum Deus, except our God. a não ser se for o nosso Deus lá do céu. And by standing up, they were proclaiming that was their Enquanto eles God. se levantavam naquele lugar, enquanto todos estavam ajoelhados, eles estavam proclamando essa mensagem. Do you know that this is a prophetic story of the end time? Você sabia que essa é uma história profética dos fins dos tempos? We are all called to be Todos nós fomos chamados para ser like them, como eles, standing up se levantando when there is moral corruption all around quando us. existe corrupção moral ao redor de nós. What I find is interesting about this O story que eu acho tão interessante sobre essa história is that we have all kinds of false religions around é que nós us. temos muitas falsas religiões, todos os tipos delas ao redor de nós. But we have one false religion Mas nós temos um tipo de falsa that religião many people don't consider to be a religion, que muitas pessoas não consideram uma religião, but it is. mas é. Remember he got the idea from a dream? Você lembra que ele pegou essa ideia de estátua lá do sonho que ele teve em Daniel capítulo 2? When God was showing him that different civilizations Enquanto Deus estava mostrando para ele na estátua diferentes civilizações would rule the world until Christ's kingdom que iriam governar o mundo até o reino de Cristo, was victorious, o reino de Cristo viria no final e seria vitorioso. he built it in completely gold Então ele construiu uma estátua completa de ouro, in defiance, saying that Babylon will never fall. e dizendo ali que Babilônia nunca iria cair. Now I find it interesting that we have Agora eu acho interessante que nós temos something that everybody watches uma coisa que todo mundo assiste, that has a golden idol in the que tem um ídolo de ouro lá on stage. lá no palco. What is this? O que é isso? O que é isso, gente? The Podem falar mais Oscars. alto? The Oscars, right? O Oscar. The world watches this, O right? mundo todo assiste isso aqui. I think you'll find this interesting. Eu acho que vocês vão achar isso interessante. The Oscars in the acting world Os Oscars, esse prêmio no mundo da atuação artística, is at the very tippy top of your acting career. é talvez o prêmio mais top da carreira de um artista. When you receive an Oscar, Quando você recebe um Oscar, you can't get any higher. você não pode ir além disso. And they know that people will worship them E eles sabem que as pessoas vão adorar eles when they receive these Oscars. quando eles receberem esse Oscar. This next video clip that I'm going to show Esse you. próximo vídeo que eu vou mostrar para você, Well, before I get there, let me talk about this. antes de chegarmos aí, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. In the United States, Nos Estados Unidos, this is the second most watched show out of all of the television shows on TV. esse é o segundo show na televisão mais assistido na televisão americana. So this tells you how popular this show is. Isso pode mostrar para você quão popular esse show é. But this clip Mas esse clipe is going to have two actors vai ter 2 atores who are presenting what they call an Emmy. que estão apresentando o que eles chamam de
aqueles que foram nomeados para concorrer àquilo. You see, the Oscars honors movies. Todas as honras dos filmes que o Oscar dá, The Emmys honors television. todos os... I don't know how to translate this, Emmy. The Emmys is just another award show. Ok. É um outro tipo é um outro tipo de premiação, um show que é um outro tipo de premiação. It's the same thing as the Oscars. It just honors something different. Ok. É o mesmo tipo de premiação como o Oscar, mas eles premiam algo diferente. The Grammys honors music, O Grammy é a premiação da música. but they're all the same. Mas eles todos são a mesma coisa, ou seja, o Emmy, o Grammy e o Oscar. So these two actors are going to talk about what Então, this little idol is that they give to Esses each dois other. atores vão falar sobre o que esse pequeno ídolo significa. Vamos lá. Ladies and gentlemen, our next two presenters have done for fake news what the Fox News Channel has done for fake news. Please welcome Stephen Colbert and Jon Stewart. Nós vamos ouvir todo o vídeo para não ficar falando em cima, aí depois nós resumimos o conteúdo. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be here tonight. É um Good prazer. evening, godless sodomites. Ele começa a convocar todo mundo para adorar o sol, a luz do sol. O cara acha estranho o do lado, porque um tá sendo formal. I'm bringing the truth, John. Mas eu quero falar a verdade, We're in John. Hollywood, the belly of the beast. You can't just, Nós somos you can't just Hollywood, read a the antiga besta. I'm reading the prompter in here. Ele fala, segue You lá o can que read está that escrito. pablum. Aqui é The word show Babilônia. banter is not pablum. Aí o outro fala, não, nós não somos Babilônia. Reality television celebrates the human condition. Então a realidade da programação celebra. It warps the minds of our children and weakens the resolve of our allies. Então nós trabalhamos na mente das suas crianças para conseguir os resultados que nós queremos. The results are often dramatic and always unexpected. We're here to honor achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. Ele falou, nós estamos Kneel aqui, before your God, Babylon! se ajoelhe diante do seu Deus, Babilônia. Ele falou, nós não estamos aqui para dar uma honra por uma realização. Nós estamos aqui para te dar um ídolo para você adorar. So he's making fun of the fact Ele está fazendo um pouco de piada em cima do fato that reality television has to be honored. que a televisão sobre em realidade, And deve so- ser honrada. And so he says, okay, guys, here's your golden idol for you to worship. Então tudo bem, pessoal, eu vou dar agora para vocês o seu ídolo de ouro para vocês adorarem. Everybody kneel before your God, Babylon. Todo mundo aqui agora se ajoelhe diante de seu Deus, Babilônia. Now, of course, he's making a joke, É claro que ele está fazendo uma piada, but the way a joke works is there's truth in every joke. mas do jeito que ele faz a piada, a gente consegue observar que existe verdade em cada piada. If there wasn't any truth in it, Se não houvesse nenhuma verdade nisso, you would not think it's funny. você não pensaria que isso seria engraçado. This is not the only time that this has happened. Isso não foi a única vez que isso aconteceu. Here's a clip of Jim Carrey Aqui tem um clipe de Jim Carrey talking about how he believes this whole business is Babylon. falando sobre como ele acredita que todo esse negócio de Hollywood é Babilônia. I'm here tonight, as all of us are, to pay tribute to an American icon, an actor, a filmmaker, and truly one of my personal heroes, Mr. Clint Eastwood. Então ele chama Clint Eastwood, dizendo que é honrar um dos heróis dele. I'm also here because the AFI is paying me $20 million and $3, making me the highest paid megalomaniacal boy king in all of Babylon. Então ele diz assim, eu estou aqui só porque eu estou ganhando bastante dinheiro e porque podemos nos tornar o rei de Babilônia. Here's another clip Aqui tem outro clipe. of a woman that goes up and talks about her Oscar Uma mulher que vai no Larry King para falar sobre o Oscar que ela ganhou. and what it means to her. E o que aquilo significa para ela. We're going to run the unedited version. What? And be warned for you people, you may be offended, maybe. Watch. Now look, a lot of people come up here and they thank Jesus for this award. Muitos agradecem I a want you to Jesus. know that no one had less to do with this award than Jesus. Mas eu quero dizer que He
bit. If it was up to him, Caesar Milan would be up here with that damn dog. So all I can say is, suck it, Jesus, this award is my God now! Ela traz a glória totalmente para ela nessa declaração dela. So she holds it up and she says, Jesus, a lot of people come up here and thank Jesus. Muitas pessoas vêm aqui, ela diz, e agradecem Jesus. But she said, you know what? Vocês sabem que This is my God now. esse é o meu Deus agora. Imagine what she's going to think Você consegue imaginar isso? when she sees Jesus coming in the clouds. Você consegue imaginar ela olhando para Jesus vindo nas nuvens quando ela vê isso? That she traded that Que ela trocou aquele ídolo de ouro, Jesus na verdade, for this golden image. por uma imagem de ouro. How many of you recognize this building? Quantos de vocês reconhecem essa construção, esse prédio? Quantos você conhece? This is where they used to hold the Oscars. Era aqui onde eles faziam a premiação do Oscar. It's called the Shrine. E é chamado o templo, o sacrário. What usually happens at a shrine? O que realmente acontece em um templo? People worship something, Pessoas adoram alguma coisa. I find it interesting that they named the building the Shrine. É interessante que eles colocaram o nome do local de templo, né? It was founded by these two guys, William Florence and Walter Fleming. Esse templo, na verdade, essa construção foi fundada por William Florence e Walter Fleming. They're two high-ranking Scottish Rite Freemasons. Eles eram, na verdade, maçons da alta. How many of you are aware of what Freemasonry is? Quantos aqui estão conscientes sobre o que maçonaria é? Levante as mãos. Okay, so many of you. Então, muitos de vocês. Okay. Tonight we're not going to talk about Nós não vamos falar sobre maçonaria. Fique secret tranquilo. societies, but I want to show you Sociedades something. secretas, mas eu quero te mostrar um negocinho. Many of Hollywood has long been Masonic. Muitos das pessoas que trabalham em Hollywood sempre têm sido maçons. A lot of these names you'll probably recognize. Muitos desses nomes provavelmente vocês reconhecerão. They all have openly said they're Freemasons. Todos eles disseram abertamente que eles eram maçons. The guy who started Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers, and 20th Century Fox, all Freemasons. Todos esses iniciadores das empresas que fazem filme, todos eles eram maçons. Now, I'm not going to discuss whether Freemasonry is a good thing or a bad thing. Mas eu não vou discutir com você se a maçonaria é uma coisa boa ou ruim. But they have a book called Morals and Dogma. Mas eles têm um livro que é chamado Moral e Dogma. And in this book, Morals and Dogma, it's like their Freemasonry Bible. É como se fosse a Bíblia da maçonaria esse livro. On page numa página 321, a página 321, it talks about how they follow Lucifer, the light bearer. Fala de como eles servem e seguem Lúcifer, aquele que tem luz. I'm not going to discuss this any farther. You can look this up yourself. Você pode procurar por você mesmo a respeito disso. But I want to point something out about the Oscars. Mas eu quero te mostrar algo específico a respeito do Oscar. That you may not know. Que talvez você não saiba. These two pictures essas duas fotos are used by Freemasons são usadas pela maçonaria to teach people that come into Freemasonry para ensinar pessoas para vir à maçonaria how to spot if things are Freemasonry in the e world. ensinar essas pessoas como encontrarem aonde existe maçonaria ao redor desse mundo. This one is called the Sun Man. Esse é chamado o Homem Sol. Where the sun is the head of man. Que o rosto é o sol e o resto é homem. Notice the checkered floors. Você consegue ver ali o chão quadriculado ali? Do you notice the sun beaming light? Você consegue observar o sol como lançando a luz ali, um relance de luz. There's an altar in the middle of the picture. Existe um altar no meio da foto. There's all these different symbols. Tem todos esses símbolos diferentes. All these things mean something. Todas essas coisas significam algo. To someone who's involved in Freemasonry. Para alguém que está envolvido em maçonaria. But if you're not involved in Freemasonry, mas se você não está envolvido em maçonaria, it would go right over the top of your head. Você não vai entender isso. So they teach them. Então eles ensinam isso. How to point these out. Como os maçons novos conseguem enxergar a maçonaria ao redor do mundo. Now you can always tell when you're in a Freemasonry building. Você pode observar quando uma construção é maçônica. Because they have a lot of sun worship. Porque eles adoram muito o sol. Notice in the very top where the chandelier is. Você consegue olhar lá no teto desse teatro aqui? It's in the shape of a sun. É o formato de um sol.
Observe as fotos. This is one of the last times Essa é uma das últimas vezes that they ever held the Oscars in this building. que eles deram o Oscar nesse prédio. Because they moved it to the Kodak Theater. Porque eles foram pro Teatro Kodak em Los I Angeles. want you to watch one of these awards being given. Eu quero que você olhe onde e como esses prêmios estavam sendo dados. And I want you to look at the stage. Eu quero que você observe o palco, observe. And the Oscar goes to Observe. Roberto. This is Italy's 26th nomination and its 10th Academy Award. Pause. Pausa. I want you to look and see what you see on the stage. Agora eu quero que você olhe e observe o que você está vendo nesse palco. That picture is called a Masonic tracing board. Essa foto, essa imagem, na verdade, ela é bem parecida como um quadro maçônico. I'm going to put another Masonic tracing board on the page for you. Se você coloca uma pintura, uma imagem maçônica do lado, você vai observar que Notice the checkered floor. você consegue observar o chão quadriculado, preto e branco ali. Notice the archway. Você vê esse arco. Notice the sun beaming down onto an altar in the center of the stage. O sol descendo para o centro do palco. What this is Freemasonry. O que é isso? É maçonaria Telling you that they own dizendo você que eles são donos this industry. dessa indústria. What they moved the Oscars to E então o lugar para onde eles moveram a premiação do Oscar is called the Kodak Theater. é chamado o Teatro Kodak. The picture on the left here, A foto na esquerda aí, does anybody recognize that from history? alguém consegue reconhecer? Na sua esquerda essa foto? That's called the gate to Ishtar, Isso é chamado o portão de Ishtar, which was the gate to que era o portão de Babylon. Babilônia. Ishtar was the gate to Babylon. That's Isis and Horus. This is Babylonian Ali worship. são dois deuses babilônicos e é uma cópia do portão de Ishtar encontrado na Babilônia. I watched them build this whole thing. E eu enquanto morava lá, eu vi eles construírem tudo isso daí. If you look in the very center, you can see some buildings Se back você there. olhar bem no meio da foto ali, você vai ver uns prédios lá no fundo. That's where I actually lived in Hollywood. Era lá onde eu morava em Hollywood. If you go to Hollywood, Se você for para Hollywood, you can go here and it says that this is the Babylonian court. você pode ir aqui nesse lugar onde o pessoal está comendo, tem ali os lugarzinhos, eles chamam de a corte babilônica. This is inside of the Kodak Theater. Aqui é a parte de dentro do Notice you still have Teatro the Kodak. archway, Você consegue observar que eles têm o arco, the checkered floor. o chão quadriculado preto e branco. Notice the light in the ceiling is still a sun. Você observa que parece o teto parecendo um sol e a luz descendo. This is still Freemasonry. Isso é definitivamente maçonaria. This is me standing there. Ali, olha eu ali, em And pé ali. this is on that plaque on the wall that says this is the Babylonian Essa court. placa na parede diz essa é a corte babilônica. They are not ashamed to tell you that Eles they know não estão envergonhados de dizer para você que eles sabem that this business is Babylon. que esse negócio é Babilônia. I want you to think about the three angels' message. Eu quero que você pense as 3 mensagens angelicais. Because here's a whole business that's calling itself Babylon. Porque todo esse negócio eles mesmos chamam de Babilônia. Because it's full of confusion. Porque está cheio de confusão. If you remember the historical story of Babylon, Se você lembrar da história de Babilônia, do you remember Nimrod? você lembra de Nimrod? When Nimrod died, Quando Nimrod morreu, it was believed that he went into the stars. todo mundo acreditou que ele foi para as estrelas. And this is the first time that we have, E essa é a primeira vez que nós temos, in human history, na história humana, a record uma gravação of following the stars. de alguém seguindo estrelas. But you know what?
Mas você sabe que I think that this star worship eu acho que essa adoração de estrelas started way before this. começou bem antes de tudo isso. How many of you remember this verse in Revelation? Quantos de vocês lembram desse verso em Apocalipse, capítulo 12? And his tail drew a third part of the stars of heaven and did cast them to earth. E então ele levou com ele a terça parte do céu e que eles foram lançados para a terra. Whose tail grabbed a third part of the stars? Quem que levou a terça parte das estrelas do céu? And Quem? the devil, right? O diabo. So correto? who are stars? Então quem são as estrelas? Quem são as estrelas? Angels that have fallen, right? Os anjos que caíram. Ever since then, Desde sempre, the devil has tried to get man o diabo tem tentado pegar o homem to worship anything other than God para adorar qualquer coisa a não ser Deus. because he believes Porque ele acredita that when we worship anything other than God, que quando nós adoramos alguma coisa a não ser Deus, we're really worshiping him. nós realmente estamos adorando ele, o diabo. Think about this. Pense sobre isso. How many stars do we have today? Quantas estrelas nós temos hoje em dia? Football stars, Futebol, estrelas do futebol, basketball do stars, basquete, movie stars, dos filmes, rock stars. da música. We have vacuum cleaner stars. Nós temos aquelas pessoas que limpam o chão, que também são estrelas. Just kidding. Não, claro que não. But Tô people brincadeira. would worship them Mas pessoas adoram eles if they really were called a star. se eles fossem chamados estrelas. You see, the devil's not dumb. Você sabe que o diabo não é burro. People used to worship little wooden idols. As pessoas costumavam adorar aqueles ídolos de ouro. But in our world today, Mas no nosso mundo de hoje, that just wouldn't work as well isso não funcionaria muito bem. as someone who walks and talks. Como uma pessoa que fala e anda. So he's transferred the worship Então ele transfere a adoração into these various humans that we have. para essas pessoas que nós temos aqui ao redor de nós. Isaiah 14, Isaías capítulo 14 diz 12 assim, through 14, no verso 12 até o 14, diz assim: talks about how Satan wanted to ascend into the heaven and exalt his throne above the stars of Fala God. como Satanás queria ascender ao céu e colocar seu trono acima de Deus. This idea of being worshipped as a star Essa ideia de ser adorado como uma estrela originated with Satan. começou com Satanás. How many of you have heard of this man? Quantos já ouviram de Snoop Dogg? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Did you know Snoop Dogg believes in God? Você sabia que o Snoop Dogg acredita em Deus? What would you say to that? Como eu poderia dizer isso? Here is someone asking him where he gets his inspiration from. Aqui alguém está perguntando para ele de onde ele consegue a inspiração dele. E aqui vai a declaração. So, Snoop, I have to ask you this spiritual question, right? What does God mean to you? And what is your inspiration in your own work? God is everything to me. Without God, I'm nothing. I couldn't exist without Him, and I keep Him in everything I do. Ele fala, olha, eu não poderia fazer nada sem Deus. Tudo que eu faço é através dele. So he keeps God in everything that he does. Então ele coloca Deus em tudo que ele faz. Have you ever seen any of his work? Você já viu ele cantando? It's so not full of God. Não tem nada de Deus quando você vê ele cantando. How about Beyoncé? Quando você conhece Beyoncé? Quantos aqui conhecem a Beyoncé? Levante a mão. Here's when she was asked about God. Aqui foi quando ela foi perguntada a respeito de Deus. I'm sorry? What's your relationship to God? With God? God is my everything. He created everybody, everything, and I love Him, and Ele me criou, He is the eu reason amo why I ele. sing. É a razão pela qual eu canto. She says he's the reason why she sings. Ela disse, ele é a razão pela qual eu canto. Have you ever seen any of her music videos? Você já ouviu algum vídeo de Beyoncé? Because they don't really seem like. Ela não parece estar cantando para... What's going on here? O que está acontecendo aqui? How about Steven Seagal? O que nós podemos falar sobre Steven Seagal? And what is your inspiration? Where do you get your inspiration from for your creative work? Sua inspiração? Probably God, I guess. Provavelmente Deus, eu suponho. So he gets his inspiration from God. Ele pega a sua inspiração de Deus. Bruce Willis. Bruce Willis. Spiritually, to stay grounded in this business. I just thank God every day. Eu agradeço a Deus. Everything, great that's come my way. Por todas as coisas que Ele me deu e também está vindo no meu caminho. How about Lady Gaga? Então, o que nós diríamos sobre Lady Gaga? Do you think Lady Gaga believes in God? Você acha que a Lady Gaga acredita em Deus? Raise your hand if you think she believes in God. Levante a sua mão se você acha que ela acredita em Deus. This shocked me when I saw it. Isso me choca quando eu olho.
Here is her telling somebody Aqui está ela dizendo a alguém that she believes that it's Jesus que ela acredita que é Jesus that made her famous. que fez ela se tornar famosa. How did this happen? Como isso aconteceu? Who created this? Because I didn't create this. Quem I criou for isso? sure didn't. Eu não criei. It's God. Foi It's for Deus. sure Jesus. It ain't me because I'm not ridiculous enough to think for a second that I'm not powerful. Eu sou poderoso. Quem criou tudo isso foi Jesus. So she believes that Jesus was the one that made Ela her. acredita que foi Jesus que criou a terra. Did you know that she prays before every Você single sabia concert? que ela ora antes de todos os concertos dela? Here's her praying with her entire crew. Aqui ela está orando com toda a sua equipe. Dear Lord, thank you so much for bringing us here Senhor, today. We muito feel so obrigado por me humbled trazer aqui every nesse day lugar. that we get to experience what we experience on this stage. Toda a experiência que temos aqui nesse palco, e ela vai orando. Here's her backstage before she's going out. É assim que ela está lá atrás do palco antes dela sair para a plateia. In the garden, No jardim, which is the biggest venue we have in the United States. que é a biggest what? The largest. The largest what? The stadium. É nesse garden que é o maior lugar de show que tem nos Estados Unidos. When you play a concert at the Garden in New York City. Quando você vai lá no Garden no New York para fazer um concerto, You have made it to the top of the fame. você chegou no topo da fama. And so she's praying to God to help her E então aqui ela está orando para Deus para ajudar ela, have strength. para ela ter força. Sarah, prayer. Dear Lord, thank you so much for the blessings of all my friends and my family. Now I'm going to stop it Agora eu vou parar, because I believe in the power of prayer. porque eu acredito no poder da oração. And before I go any further, E antes de eu ir além disso, just because these people say that they believe in God, só porque essas pessoas dizem que elas acreditam em Deus, which God? que Deus elas acreditam? This can be a God. Isso pode ser um Deus. This can be a God. Isso pode ser um Deus. Anything can be a Tudo God. pode ser um Deus. So who are these people praying to? Because certainly it's not our God. Então, para quem essas pessoas estão orando? Porque certamente não é o nosso Deus. Every single concert that, Cada concerto that Lady Gaga comes out on, que a Lady Gaga faz, cada show, she says this at every concert. ela diz isso sempre em todos os shows. The thing I hate the most is money. A coisa que eu mais odeio é o dinheiro. But the thing I hate more than money Mas a coisa que eu mais odeio além do dinheiro is the truth. é a verdade. She says she hates the truth Ela so diz much que ela odeia a verdade muito, muito. that she would rather take a big dose of lies Que ela preferia pegar muitas mentiras than the truth any day. do que a verdade em She qualquer says dia. this at every single concert. Ela diz isso sempre em todos os shows. More than anything in the whole world. I hate money. Eu odeio dinheiro. But does anybody know what I hate Sabe que eu more than money? odeio mais do que dinheiro? Anyone. What I hate more than money is the truth. É a verdade. Isso que eu odeio mais do que o dinheiro. Eu odeio In a fact, verdade. I hate the truth so much. Eu odeio I tanto a prefer verdade giant doses. que eu pegaria uma dúzia lá de mentira. Preferiria pegar a mentira do que a verdade. You know what my Bible tells me? Você sabe o que a Bíblia diz para mim? That Jesus said, I am the Que way. Jesus disse: eu sou o caminho, I am the truth. a verdade I am the life. e a vida. So by saying that you hate the truth, E então, dizendo que você odeia a verdade, who are you really hating? quem você realmente está odiando? Quem? Because Jesus is the very definition Porque of truth. Jesus é a melhor definição de verdade. How about this person? E que tal sobre essa menina? Vamos falar um pouco? Did you know Você sabia that Katy Perry que used to Katy be Perry a Christian singer? era uma cantora cristã? And she never made it famous as a Christian singer. E ela nunca fez sucesso como uma cantora cristã. And so here's her telling the story of how she sold her soul to the devil. E então ela conta a história como ela vendeu a alma dela para o diabo. I
about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Então eu vendi minha alma pro diabo. This is Kanye West. Aqui é Kanye West, um cantor de hip hop, dizendo: eu vendi minha alma pro diabo. Ele vai repetindo. Eu sei o que tudo esse... Aqui vai Eminem, outro cantor de rap, diz que vendeu a alma pro diabo e nunca mais vai conseguir de volta. Snoop Dogg, Still out here doing these songs, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Esse é Well, Bob it goes Dylan. back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth, and then in the world we can't see. So all these people Então todas as pessoas that they've sold their soul to the devil. venderam sua alma pro diabo. Dizem abertamente isso. I could stand up here for a long time Eu poderia ficar aqui por um tempo muito longo, and show you clip after clip of mostrando clipes e clipes. many of the artists that we've all watched Muitos dos artistas que todos nós assistimos talking about this. falando sobre vender a alma pro diabo. How many of you know who Hugh Jackman is? Quantos conhecem esse... repeat the name? Hugh Jackman? Hugh Jackman. He was Quantos the conhecem? Wolverine in X-Men. Ele foi o Wolverine do X-Men. Eu o conheço. Você conhece? Eu conheço. So here he is on the BBC Aqui ele está na BBC talking about how he became an actor. falando como ele se tornou um ator. He met a witch. Ele encontrou uma bruxa. And the witch said, "Oh my, you're going to be famous." E a bruxa falou para ele: olha, você vai ser famoso. And she said, "Come with me. Então ela falou: venha comigo. I want to introduce you to someone." Eu quero te introduzir a alguém. And the very next day, Então no próximo dia, he booked his first acting part. ele conseguiu o primeiro emprego como ator. No próximo dia. It's interesting your path to acting, because you were a journalism student, weren't you? So I'm still on hold. My journalism is still on hold. I literally was just putting it off. So I took a few part-time Terrível o cabelo classes dele, né? and worked at a gym. And at the gym, I met this woman who, Então, this isn't a lie, ele it sounds estava like a made-up story, malhando but quando ele encontrou essa actually mulher. joining her up, and she was looking at me and she just went, oh, like that. I said, is everything all right? She said, you don't understand, I'm a white witch. You've got to get into acting. Immediately. I said, well, I'm doing a few part-time classes. It's funny you should mention it. She said, no, you're going to be a big star, and I want you to meet this woman, Penny Williams. I said, who's Penny Williams? She says, she's an agent. Well, I met her, and she's still my agent, and the day after, I did an audition and landed a role on Neighbours. So the very next day after he runs into this witch, Então logo depois desse dia que ele encontrou a bruxa, he makes it on this TV show, ele conseguiu entrar nessa programa de televisão which started his acting career. que começou a sua carreira de ator. This is what Robin Williams told Isso que foi Robin Williams que disse na revista Us Weekly when he was talking about acting. quando falava sobre a atuação artística. Literally, it's like possession. Literalmente é como se fosse uma possessão. All of a sudden, De repente, you're in. você está dentro. You get all this energy, Você pega toda essa energia and it just starts going. e então começa a ir. But there's also that thing, Mas também tem uma coisa. and he's very clear about this. It is possession. É uma possessão. In the olden days, you would have been burned for it. Nos dias antigos, no passado, você seria queimado por isso. But there's something empowering about Mas it. existe alguma coisa que te dá poder sobre isso. It's a place where you are totally É um lugar onde você é totalmente... Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Você é Dr. Jekyll ou Mr. Hyde.
A director says this about Leonardo DiCaprio. Um diretor disse isso a respeito de Leonardo DiCaprio. Leo is like a medium. O Léo é como se fosse um médium. He opens his body and Ele his abre mind seu corpo e a sua mente to receive para messages receber mensagens coming from another person's life. vindos da vida de outra pessoa. A totally different director Um outro diferente diretor of Romeo and Juliet que dirigiu o filme Romeu e Julieta says with Leo, diz com o Léo, you might see 30 people você pode ver 30 pessoas come out of him in a day. vindo saindo dele em um dia só. The director of The Devil's Advocate Você conhece aquele filme O Advogado do Diabo? O diretor desse filme says this about Keanu diz o Reeves. seguinte a respeito de Keanu Reeves. Keanu is a very complex guy Keanu é um cara muito complexo, with lots of demons in him. com muitos demônios nele. I was trying to tap into him and use that. Eu estava tentando tirar esses demônios e usar eles no filme. Johnny Depp told Us magazine, Johnny Depp, o ator do Piratas do Caribe, diz o seguinte para as I magazines: know I have demons. eu sei que eu tenho demônios. I'm 30 different people sometimes. Às vezes eu sou 30 pessoas diferentes às vezes. He told a totally different magazine, Ele disse para uma outra revista: I know I have eu demons. sei que eu tenho demônios. I don't know if I want to get rid of them. Eu não sei se eu quero me livrar deles. I would rather like to experience them in a different way. Eu prefiro experimentar eles de um jeito diferente. Heath Ledger. Esse ator Heath This is what the Los Angeles Times says about him. disse o seguinte a respeito dele, o Los Angeles Times. His creepy performance seemed to have summoned up demons no one thought imaginable to him. A sua atuação malvada ali, ela demonstra vários demônios e que o próprio povo não imaginaria que isso poderia sair dele, teria acesso a ele. Many of the actors Muitos dos atores talk about falam sobre isso. all of what it means to be an actor. Tudo isso que significa ser um ator, eles falam sobre isso. I spent 6 years trying to be an actor. Eu gastei 6 anos da minha vida tentando ser um ator. I took acting class after acting class. E eu tomei aulas de atuação. And what they teach you in acting class E o que eles ensinam numa aula de atuação is to empty yourself é para esvaziar você and mesmo. let the spirit of something else come into E you deixar o espírito de alguma coisa a mais entrar em você. so that you can become this other E person. então você pode se tornar essa outra pessoa. All the acting classes talk about Todas essas classes de artes cênicas falam sobre isso. when you clean out your mind, Quando você limpa a sua mente, you leave the door open. você deixa a porta aberta. If you're not filling it with holy things, Se você não está enchendo ela com coisas santas, unholy things can come in. coisas impuras entrarão em você. Why is the spirit world so interested in the entertainment industry? Por que será que o mundo espiritual está tão interessado nessa indústria do entretenimento? Like Hugh Jackman, why are they hand-picking É como se eles estivessem pegando certain actors? alguns atores e Time usando. magazine A revista Time did a study on celebrity worship. fez um estudo a respeito da adoração às celebridades. It says, is it good for your health? E diz assim, it is or it's not? No, it's asking the question, is it good for your Ok. health? E será que essa celebração, essa adoração às celebridades é bom para a sua saúde? Here's what they say. É isso que eles dizem aqui, ó. New scientific research has found Uma nova pesquisa científica foi encontrada that celebrity crushes are not only common, but they are healthy. que essa celebração essa honra de celebridades não são só simplesmente comum, mas são saudáveis. A study that was published Um estudo foi publicado says the act of celebrity worship que diz que o ato da adoração de celebridades can build up your self-esteem. pode levantar a sua autoestima. Here they go on to say, Olha o que eles dizem aqui. because people form bonds in their minds with their favorite celebrities. Porque as pessoas estabelecem padrões em sua mente através das celebridades. They're able to assimilate the characteristics Eles conseguem assimilar as características in the celebrities que existem nas celebridades in themselves e colocam neles mesmos, when they think about that celebrity. quando eles pensam nessa celebridade. So here's what it's saying. Aqui está dizendo que When you watch a movie quando você assiste um filme with some
characteristic, com algum tipo de característica. the more you watch that movie, Quanto mais você assiste esse filme, the more you take on that characteristic. mais você vai assimilando aquela característica. You know, we believe Você sabe que nós acreditamos that when you read about the character of que quando Jesus, você lê a respeito do caráter de Jesus, you take on the character of Jesus. você vai assimilando o caráter de Jesus. If you focus on the character of the Se movie, você se focar no personagem do filme, you take on the character of the movie. você vai pegando o caráter dele para você. And I found this very interesting. Eu achei isso aqui bem interessante. Right before I came here to Brazil, Bem antes aqui, quase antes de eu vir aqui para o this Brasil, came out the day before I came here. e isso saiu lá na mídia. Nicki Minaj and Lil Wayne Nicki Minaj e Lil Wayne, que é um cantor de hip hop, received the Teacher of the Year award eles receberam um prêmio de professores do ano in the state of Florida. no estado da Flórida. They're not even teachers. Eles nem são professores. But the entire state of Florida Mas todo o estado da Flórida recognized them and honored them as teachers. reconheceram e honraram eles como professores. And here's why they say. E aqui olha o que eles dizem. They say that these two characters here Que esses duas pessoas aqui have more influence on kids têm mais influência nas crianças than teachers. do que os próprios professores têm. And so they wanted to honor them as Por teachers. isso que eles queriam honrar eles como professores. The business knows Os negociantes sabem the more we focus on it, que quanto mais nós focamos nisso, the more we become like it. mais nos tornamos como isso. CBS News Aqui tem algumas notícias da CBS also talked about celebrity e também worship. falando sobre a adoração de celebridades. The doctor that did the study O doutor que fez esse estudo aqui, says that the very need to find an idol and worship que him diz que essa necessidade de encontrar um ídolo para adorar is programmed into our DNA. está colocado em nosso DNA. You see, God created us to Você worship. observa que Deus nos criou para adorar. That's why we want to worship God. É por isso que queremos adorar a Deus. That's why this whole war in heaven started over worship. É por isso que todo esse universo gira em torno de adoração. This whole war is going to end over worship. Todo esse mundo vai acabar tratando de adoração. The devil is trying as hard as he can to get you to worship anything O other than diabo está God. tentando de todas as maneiras fazer você adorar qualquer coisa a não ser Deus. If you look up just the definition of worship in the Se dictionary, você simplesmente olhar a definição de adoração no dicionário, it just means to give your love and adoration to something. simplesmente significa você dar o seu amor e adoração para algo. And how many times do we say, I love that E celebrity. quantas vezes nós falamos, nossa, eu amo essa celebridade. I love that movie. Eu amo esse filme. When we give our love, E quando nós damos nosso amor, it can be a form of worship. isso pode ser uma forma de adoração. What was Christ's mission on earth? Qual era a missão de Cristo na terra? Daniel 9:24 says, Daniel 9, capítulo 9, verso 24 diz: to make a para fazer a reconciliation reconciliação for iniquity com a iniquidade and to bring in everlasting e righteousness. então trazer a justiça eterna. In Luke 24, Em Lucas capítulo 24, it says what we're supposed to do diz o que nós somos supostos a fazer, is repentance and remission of sins. que trata de arrependimento e remissão de pecados. So why do we want to watch a lot of shows Então, por que nós assistiremos um monte de shows that just have nothing but sinning on them? que sempre tem pecado, nada mais do que pecado neles? What is God wanting us to do? O que Deus quer que nós façamos? O que Deus quer? Is there something more than just belief? Existe algo além de simplesmente acreditar. Do you remember in the story of Acts, Você lembra de uma história do livro de Atos? when Jesus came back to his disciples, Quando Jesus voltou para os seus discípulos, they had seen the whole cross and his resurrection, eles viram a questão da cruz e a ressurreição. and he was starting to make them understand why he was here. E então ele estava tentando fazer os discípulos entenderem por que ele estava ali. They asked him the question, E então eles fizeram uma pergunta para ele: is it now that you're going to restore the kingdom of Israel? é agora que você vai restaurar o reino de Israel? É agora? And Jesus hung his head, E então Jesus balançou sua cabeça assim and he said, you're missing the point. e disse: vocês não estão entendendo.
It's not about just getting to the end. Não é agora que nós vamos para o final. That's why he says in the end, É isso que ele diz aqui, bem no finalzinho. it is not for you to know when that happens. Não é para você saber quando isso vai acontecer. You are to be my witnesses Você deveria ser minha testemunha. and go out and witness to the world. E então testemunhar para o mundo. But how are we God's witnesses? Mas como nós podemos ser a testemunha de Deus? Como? How many of you know Quantos de vocês conhecem your character o seu caráter? is the greatest witness Que saiba que seu caráter é a grande testemunha you have. que você tem na sua vida. People will learn more about the love of As Christ pessoas vão aprender muito mais do amor de Cristo simply by the way you treat them. simplesmente pelo jeito que você trata elas. So when we watch a bunch of movies Então quando nós assistimos um monte de filmes that have fighting, que tem lutas, lying, mentiras, stealing, roubos, sexual immorality, muitas imoralidades sexuais, all of the things that the Ten Commandments tell us not to do. todas as coisas que os 10 mandamentos nos dizem para não fazer. And you focus on those Então movies. você se foca nesses You filmes, take on those characteristics você vai pegando aquelas características and you become a terrible witness for Christ. e então você se torna uma testemunha terrível para Cristo. If you want Se você quer to show people the love of God, mostrar o amor de Deus para as pessoas, show them with your character. mostre para eles com seu caráter. The best way to learn about how to have the character of O Christ melhor jeito de aprender como ter o caráter de Cristo is to read your Bible, é ler a Bíblia, build a relationship with Him, criar um relacionamento com Ele and develop that character. e desenvolver esse caráter. Ellen White writes this in Adventist Home. Ellen White escreve isso aqui no Lar Adventista. Satan's strategy is to As- confuse the sentences. A estratégia de Satanás é confundir o senso das pessoas. Satan works hard to lead men to ignore God. Satanás trabalha firme para dirigir as pessoas para ignorarem Deus. He engrosses and absorbs the mind Então ele vai embotando e absorvendo a mente so that God will not be in their thoughts. para que Deus não esteja nos seus pensamentos. The education they have received A educação que eles receberam has been of a character to confuse the mind tem sido um caráter para confundir a mente and eclipse the true light. e obscurecer a verdadeira luz. Satan does not wish the people to have a knowledge of God. Satanás não quer que as pessoas tenham um conhecimento de Deus. If he can set into operation games and theatrical E se ele performances pode colocar a mente deles em jogos e em performances teatrais that will confuse the senses of the young, que irão confundir a sensibilidade dos jovens, human beings will perish os seres humanos irão perecer in darkness na escuridão, while light shines all around them. enquanto a luz brilha ao redor deles. The devil is using every tactic he O can diabo está usando toda a tática que ele pode to confuse your senses. para confundir a sua sensibilidade. Remember, the only thing you're taking to heaven with you Você lembre-se que tudo que você vai levar para o céu com você is your character, é o seu caráter, which is made up of two things: que é feito de duas coisas: thoughts pensamentos and feelings. e sentimentos. Feelings are emotions, Sentimentos são emoções. and that is precisely what movies E isso é precisamente o que os filmes mess with. bagunçam com você. Your thoughts and your feelings. Seus pensamentos e seus sentimentos. We are told to put on the armor of God, Nós somos aconselhados a colocar a armadura de Deus, the belt of truth, o cinto da verdade aqui. the breastplate of righteousness, Então a couraça da justiça. to shod our feet with the gospel of peace, Então os nossos sapatos revestidos aqui com a paz do Evangelho. the shield of faith, O escudo da fé. the helmet of O salvation. capacete da salvação. And you know what? Are these articles to do battle against the devil? Você sabe que essas coisas é para lutar contra o diabo? Sabia que era para lutar contra o diabo ou não? The battle's already been won. As batalhas já foram vencidas, na verdade. The battle was won at the cross. A batalha foi vencida na cruz. Why are we called to put on the armor Então, then? por que nós somos chamados para colocar uma armadura sobre nós? It's not our job to go out there and fight the Não é devil. nosso trabalho ir lá fora e brigar contra o diabo. Look at this. Olhe para isso. The belt of truth. Esse cinto da verdade aqui. Who is truth? Quem é a verdade?
Jesus. Jesus. Who is righteousness? Quem é a justiça? Jesus. Jesus. Who is salvation? Quem é a salvação? Jesus. Jesus. Who is faith? Quem é a fé? Jesus. Jesus. The gospel of peace. Quem é a paz do evangelho? That's Jesus. É Jesus. It is our job É nosso trabalho to put on Jesus colocar Jesus and his character. e o seu caráter. Let's stand and bow our heads for a word Vamos of ficar prayer. de pé e curvar nossas frontes para uma palavra de oração. Our Father, Nosso Deus, which art in heaven, que está no céu, we praise your name nós louvamos o teu nome for what you have done pelo que o Senhor tem feito to save each and every one of us. para salvar cada um de nós. Lord, we know Senhor, nós sabemos that the devil que o diabo is trying to capture our minds está tentando capturar nossas mentes and to put his thoughts in our e colocar os minds. pensamentos dele em nossas mentes. But Lord, we only want your thoughts, Mas, Senhor, nós só queremos os teus pensamentos, Your character. o seu caráter, your love. o seu amor. We ask you to come into our hearts. Nós te pedimos para que o Senhor venha entrar em nosso coração, We ask you to be the God of our para que lives. seja o Deus de nossa vida. And we want to follow you E nós queremos te seguir, Senhor. wherever you go. Não importa onde o Senhor for. Thank you for your Sabbath. Obrigado pelo seu sábado. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.